Ei. Isto era de facto tão bom. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews com o amigo Jorge, e vocês hoje juntam-se a mim para darmos aqui uma voltinha, um pequeno passeio com um automóvel que me agrada muito. Temos aqui mais um episódio com um carro usado, que aproveito para partilhar com vocês, está para venda. Aliás, queria desde já deixar aqui um agradecimento ao Bruno, que é um amigo e seguidor do canal, já nos cedeu mais do que um carro, à partida até vamos gravar mais, e neste momento ele está a vender esta carrinha de série 3. Eu acho que muitos de vocês já sabem o que é que temos aqui, não é? Até se me seguem no Instagram, se não seguem, façam-no agora, e subscrevam o canal, para não perderem nada, praticamente nos 100 mil, quase lá. E portanto, se de facto estiverem interessados nisto, enviem-me mensagem, e-mail, Facebook, Instagram, o que quer que seja, e eu posso naturalmente facilitar ou intermediar todo esse processo. Ora, o que é que nós temos aqui? Isto não é somente mais um Série 3, neste caso é a geração E46, e agora acho que isto está tudo parado aqui à frente, parece, já deve ter acontecido alguma coisa. E tanta gente na estrada, meu Deus, em todo lado. Isto não é somente mais um E46. Eu, na verdade, já tive o privilégio, a sorte e o prazer de trazer talvez dos melhores exemplos desta geração, inclusive um M3. Está aqui a faltar um CSL, sim, não é nada fácil. Se alguém quiser disponibilizar um ao canal, por favor, eu estarei de braços abertos. Mas porquê é que eu trago esta? Porque isto não é somente mais uma E46 ou somente mais uma E46 Touring, porque isto é a carrinha, sim. É que esta que está aqui está equipada com motorização 30D, é uma 330D. Sim, o famosíssimo M57, de facto um bloco de guerra, utilizado em tantas propostas e também não só na BMW. Algumas pessoas desconhecem isso. Mas de facto, este bloco associado a esta geração, e aqui particularmente à Touring, não é assim muito comum, acreditem, mesmo no espectro Série 3, no geral, ok? Sendo que esta também lá está, eu gosto sempre de trazer porque eu creio que a geração E46 é uma das mais adoradas, eu particularmente acho fantástico também, e aqui a carrinha especificamente. E assim que eu meti só um vídeo, um story no Instagram, fui inundado logo de mensagens. Algumas pessoas achavam que isto era um X5, pronto, também eu meio que consigo perceber mais ou menos. Queria muito trazer um X5 da primeira geração, mas lá está, os blocos que eu mais gostava de experimentar variam entre os 4.4, 4.6, 4.8, enfim, isso é uma raridade praticamente no nosso mercado. Mas se alguém tiver algum exemplar em ótimo estado, pode ser um diesel normal, quer da primeira fase, quer da segunda, eu gosto muito da segunda também, e que não esteja de facto desvirtuado, enfim. Eu gostava muito ainda de gravar um carro desses, mas não, este não é um X5, é de facto uma Série 3 E46 Touring. E eu aproveitei aqui a proposta no fundo de ensaio, também porque o carro está para venda, poderá existir aí algum interessado, e porque na verdade eu creio que nunca trouxe uma Touring desta geração ao canal, não é? E enfim, estando equipado com esta motorização, como isto está, acho que acaba por fazer algum sentido. Portanto, no final, deixem-me saber o que é que vocês acham, partilhem a vossa história comigo, se tiverem alguma interessante, eu gosto sempre de saber isso, e vai ser mais ou menos isto. Em termos de enquadramento histórico, se calhar não vale a pena estar a passar muito, ou enfim, posso deixar isso até para um outro exemplar, quem sabe aqui um CSL. Queria focar talvez mais esta, especificamente, e dar uma voltinha com ela, ainda que lá está, a geração E46, a quarta geração de Série 3, é efetivamente uma geração muito famosa, e eu meio que percebo. Em termos de linhas, de aspecto, eu vou falar um bocadinho do aspecto do carro, eu vou fazer aqui condução, mas depois posso terminar por fora para me despedir. Mas vou passando imagens, vocês ficam a conhecer tudo. Eu acho que lá está, mais uma vez, era de facto tão simples projetar, desenhar um automóvel, e com alguma simplicidade, mas
A carrinha é elegante, é bonita, é fluida, as linhas são sensuais. Esta aqui, como é prata, eu gosto muito de a ver em prata, e é mais ou menos uma cor desta época até, acaba por salientar, ajuda a salientar alguns traços, algumas linhas de design, e traz aquele contraste entre a luz e a sombra, gosto imenso, sinceramente. E depois lá está, por ser a 30D, eu creio que esta especificamente nós conseguimos reconhecer pelos rins em cromado e a moldura, aqui a moldura em cromado, que traz também essa elegância, algum requinte, gosto imenso, sinceramente. Esta aqui é a pré-facelift, primeiro modelo desta geração E46, esta geração tem produção de 97 a 2004, grosso modo, sendo que o Coupé e o Cabrio ainda continuaram em produção até 2006, porque entretanto ali saiu o E90, que eu gosto muito também, e é outra geração bem adorada, também já trouxe vários exemplares e dos melhores, incluindo o M3. Aliás, nós já gravámos a linhagem M3 toda, fantástico. Creio que já gravámos todos tirando, lá está, versões mais especiais, GTS, CSLs, enfim, GTs, CS, por aí fora. Mas já temos bastante conteúdo M3 e, na verdade, eu tenho mais um para trazer, o primeiro de todos mesmo, o E30, que eu já trouxe mas um Sport Evolution. Eu posso trazer, se vocês quiserem, deixem-me saber. É uma edição, eu creio que é uma versão limitada ali a 600 unidades, bem raro, num estado, enfim, uma coisa de facto deslumbrante. Portanto, deixem-me saber se vocês querem ver isso no canal. Mas bem, voltando aqui ao E46, portanto a produção vai ali de 97 a 2004 mais ou menos, depois o Coupé e Cabrio até 2006. Esta aqui faz parte da primeira, é ali de 2000, é nacional esta carrinha, e tem já mais de 300 mil km. Claro que não está tudo aqui absolutamente irrepreensível, mas no geral, por fora, chapa e o interior mesmo, o interior no geral, aliás, acho que essa imagem já espelha bem esta zona aqui do tablier, enfim, outros automóveis, outra qualidade, outra montagem, outros materiais, não precisamos de voltar a falar disso, não é? Mas pronto, isto para vos dizer que ali em 2001 mais ou menos já tivemos assim um conjunto de alterações, principalmente ao nível dos blocos. Por exemplo, este M57 passa para um M57 TU, mas o facelift declarado, onde muda a imagem do Série 3 E46 à frente, o grupo óptico atrás, é ali em 2003 mais ou menos. Pronto, mas isto para vocês perceberem que estamos na presença de uma pré-facelift, portanto no fundo das primeiras, e de facto quando dessas atualizações mudaram algumas coisas, não só motorizações, mas por exemplo sistemas ligados aqui ao controle de estabilidade, enfim, várias coisas. Acho que isto inclusive até mudou, mas isso eu acho que foi mesmo em 2000, mas esta é de 2000 e não tem. Aqui a designação AESC, que está diretamente ligada aqui ao nosso sistema de controle de tração ou de estabilidade, isto depois também mudou mais tarde para DSC, eu creio que foi isso, e entretanto para os famosos DTC da BMW, Dynamic Traction Control, mas aqui ainda temos talvez dos primeiros. Mas gosto muito, sempre gostei desta geração, acho de facto muito bonita, relativamente simples, mas é mesmo nessa simplicidade onde nós conseguimos encontrar aqui um belíssimo equilíbrio, eu acho, e bem BMW. Em termos até de proporções, o grupo óptico dianteiro, os rins, pronto, lá está, esta sendo a pré-facelift também não tem ainda, acho que nesta altura ainda não existia equipamento, algum tipo de equipamento, porque, por exemplo, este exemplar que está aqui, se tivesse, para mim era praticamente no ponto, se tivesse um Shannon ou Bichanon, que isto depois saiu também com Bichanon, jadilho de abrir, o interior até podia ser nesta tonalidade, mas com os detalhes em madeira, e ter mais equipamento, tipo bancos aquecidos, enfim, mais coisas. Aí era só fantástico, sinceramente. O sistema de infotenimento também depois mudou, este não é original, não, já lá vamos. Isto também é muito típico, mas gostei porque não está assim muito desvirtuado. Isto simula mais ou menos o original, mesmo os botões, tudo isto é interessante, até encaixou bem aqui, e eu percebo do ponto de vista prático, que há por ser, enfim, mais interessante, a utilização, emparelhar com o telefone, todas essas coisas, enfim, adequado aos dias de hoje. E portanto, este até nem me choca muito, sinceramente. E depois gosto muito também destas jantes, elas têm um perfil pequenino, mas são elegantes, lá está, raiadas. Isto era muito 330D, as molduras em cromado, sem vidros escurecidos, nada, adoro. Os rins em cromado, estas jantes, e depois a designação lá atrás, porque temos a designação lá atrás 330D. Também podiam ter XD com X-Drive, isso também é bem raro. É que tudo funciona bem aqui, clean, bem BMW, e grita bem BMW aqui dos anos 2000. É fantástico, sinceramente. Pronto, e depois
o interior é igualmente bonito, parece-me. Bonito, bem desenhado, elegante. Reparem neste tablier, pá, intemporal isto. Tudo com pele, tudo macio em todo o lado. Aqui também, aqui onde toca a perna, por baixo é logo esta alcatifa. O painel de porta é todo macio. Vocês, se nunca experimentaram, façam este exercício. Entrem num Série 3 atualmente. Pá, que não é mau, naturalmente, mas entrem e experimentem, mexam em tudo. E o painel de porta cá em baixo, tudo. Isto é tudo macio aqui. De facto, como as coisas mudaram. E, mais uma vez, o nível de exigência, de rigor, isso é que, por vezes, me incomoda e me chateia, considerando o preço dos carros. Porque, claro que este exemplar, na altura, também não devia ser muito barato, não é? Uma 30D... mas como é que se perderam tantas coisas? O quadrante, tão simples, tão bom, analógico, ainda controlávamos depois algumas informações por baixo, autonomias, consumos. Ela está a fazer uns consumos interessantes para uma 30D, não é? Vamos ver quanto é que está agora, 6.9, e nada mal, já vamos ao blog. Gosto muito do volante também, este volante acho fantástico, sinceramente. Parece-me já que tinha aqui um toque mais desportivo, esta zona aqui em prateado. Gosto da pega. Podíamos ter aqui isto um bocadinho mais espesso, mas é ok, mesmo as proporções. Já tínhamos cruise control nesta, aqui volante multifunções. Pronto, e depois esta consola foi o que eu vos disse, isto não é original, aqui a climatização relativamente básica, mas com ar-condicionado automático. Os botões para os vidros aqui, o nosso típico apoio de braço, a arrumação não era muita, de facto não é muita. Mesmo aqui isto não tem praticamente nada. Mas é tão satisfatório e, mais uma vez, isto sim era um automóvel para quem gosta, ou para quem gostava, verdadeiramente também de um automóvel de condução, muito menos filtrado, outro peso, é tão bom, sinceramente, era tão bom. Os estofos agradáveis aqui em pele também não estão nada maus. Isto é tipo silver on silver, aqui é mais dark grey talvez, mas com o preto combina bem. Isto aqui também, relativamente interessante, não temos cá shiny blacks, nada. Ela não está nada má, para 311 agora, 311 mil km mais ou menos, mesmo aqui o forro do chassi, tudo isto, quer dizer, interessante, lá atrás também. Pronto, como eu vos digo, não está irrepreensível, mesmo no interior faltam aqui algumas coisas, a caixa tem aqui imensa folga, tem algumas coisas a fazer, lógico, também, enfim, já são 25 anos, não é? Portanto, mas honestamente não me parece que tenha sido assim mal mantida, interessante. Mais uma vez, volto a reforçar, quem estiver interessado, entre em contacto comigo, porque eu posso mesmo facilitar todo esse processo. Agora, vamos talvez a uma das estrelas desta E46, especificamente, que é o bloco, o nosso M57, acho que era M57 30D também, um código específico de altura, isto depois mudou, lá está, para TU. Tivemos mesmo ali algumas alterações de códigos e de, enfim, mecânicas. Ali, eu creio que logo em 2001, antes do facelift declarado da geração E46. Mas posso dizer que este bloco, isto é um 3 litros, arredondado, 6 cilindros em linha, um bloco longitudinal, típico BMW, tração traseira, fantástico. Só que aqui não dá para explorar muito, eu creio que isto deve ter um diferencial aberto, como outras experiências que já tive, e mesmo se nós desligarmos, ele fica a patinar só de uma roda, não fazem grande coisa aqui. Mas sente-se outra agilidade, quer dizer, o contacto a uma máquina é outro também, aqui com caixa manual ainda mais, e essencialmente o que se sente é essa condução menos filtrada, mais envolvente se calhar, entre o homem e a máquina, lá está, é muito satisfatório. Mas pronto, isto para vos dizer que a carrinha não está absolutamente rigorosa, mas também é o peso e o desgaste normal da idade, o passar dos anos, enfim. Nada disto me surpreende. De uma forma geral, parece-me relativamente interessante. Mas pronto, este bloco, estava-vos a dizer, para além de ser um bloco conhecido por ser, de facto, em termos de fiabilidade, até interessante, se for bem mantido, um bloco de guerra, muita gente gosta disto, e muita gente utiliza isto noutras coisas, e para projetos, noutros carros. Este 3 litros, 6 cilindros, na altura debitava, e tratando-se aqui da pré-facelift, 184 cavalos e quase 400 Nm, é que já temos bastante binário, e isso é o que se sente a força dele. A explorar aqui a rotação, enfim, praticamente até às 4,5, típico diesel, mas é um bloco com vida, era o que eu vos estava a dizer. Também dado o peso, pronto, aqui, efetivamente os produtos eram outros, os automóveis eram outros, mas estes 184 cavalos são 184 cavalos com força, e praticamente 400 Nm de força
de power, de pujança. A carrinha é muito despachada, digo já. E isso está interessante, resposta mecânica, eu já explorei um bocado. A marca indicava quase 230 km, eu acredito que ela dê na boa até mais, se calhar, dependendo das condições. Mas é bom. Agora, aqui é uma coisa que me faz um bocado de confusão, mas na altura também era algo comum, porque é a caixa manual de 5. É ok, isto até, enfim, dá para explorar bem, ela aguenta-se bem. Simplesmente em autoestrada sinto falta de uma sexta, até para baixar / estabilizar consumos. Era interessante. Não é que ela vá em esforço, mas parece que faz confusão ver um carro destes, não é? E já deste segmento, D, e aqui dito premium, não é? Na altura, associado a um bloco de 3 litros, um 6 cilindros, uma coisa assim um bocadinho mais nobre, e depois uma caixa de 5. Parece algo estranho, não é? Deixem-me saber o que é que acham. Eu sei que era algo comum, mas a mim faz-me um bocadinho de confusão. Mas pronto, é essencialmente isto. Eu queria dar uma voltinha com a carrinha, e isto para resumir e vos dizer o quê, para depois nos despedirmos, que eu já tinha visto algumas fotografias que o Bruno me tinha enviado antes de ir buscar a carrinha. Eu estou com o carro há alguns dias, e por fora de facto agradou-me tudo, mas eu creio que só vi uma ou duas. Não sabia muito bem que equipamento é que tinha, acho que nem tinha visto nenhuma fotografia da dianteira, porque aqui, lá está, o grupo óptico muda bastante, e nesta geração também, quando isto tinha o Shannon ou B-Shannon, pronto, este é o típico halogéneo, clássico, não é que fique mal, eu gosto até de a ver com estes piscas em laranja, que era bem clássico e mais do final da década de 90, lá está, início dos anos 2000, quando do facelift, eu creio que vocês também podiam ter os dois, mas era talvez mais moderno vermos isto com os branquiçados, típico. Mas eu gosto desta imagem é muito clássica, série 3 E46, agrada-me muito. Simplesmente eu fui, quando ia para buscar a carrinha, comecei a pensar para mim, tu queres ver que eu ainda vou arranjar uma coisinha destas? Porque eu queria muito, e eu ando talvez à procura de um carro destes, ou uma carrinha a diesel destas, e desta altura, se calhar, para algumas das minhas deslocações, porque para mim, para o meu dia-a-dia, para o meu cotidiano, faz muito sentido. E era o que eu vos tinha indicado, se a carrinha tivesse se calhar um bocadinho menos de quilómetros, ainda que, lá está, com este M57 e dependendo da manutenção, isto não me assusta absolutamente nada. E acredito que para muitos de vocês, enfim, estão por dentro da coisa, também não. Mas estava à espera se calhar de mais equipamento, não sei, a spec até me agrada, mas queria mais coisas e se calhar um bocadinho menos de quilómetros, e provavelmente isto seria meu. Digo-vos mesmo, gosto tanto, e acho que neste momento faria muito sentido também para a minha vida arranjar uma coisinha destas, e vai muito ao encontro do meu discurso, quer dizer, das minhas ideias, dos meus gostos. Mas pronto, pode ser que sirva para alguns de vocês. Gosto muito, eu sei que é uma geração muito adorada, eu percebo o porquê. Aliás, as primeiras gerações aqui do Série 3, percebe-se bem, mesmo é 90 por aí. É um carro fantástico, de facto. Automóveis da velha guarda, outros padrões, outra exigência, tão bom. Bora. Tem muita vida, tem pulmão, tem alma. É bem. É muito forte já, chega e sobra, garanto-vos. Isto é mais do que suficiente, a disponibilidade do carro. E lá está, a conduzir, sente-se até, enfim, algo leve, é muito simples de conduzir tudo isto. Tempo que não voltas para trás. Aqui é uma pena estas luzes da matrícula, mas também podem alterar. E terminamos com um dos detalhes ou elementos que eu mais gostava e que se foi perdendo também ao longo do tempo. E sempre achei extraordinariamente prático, quer dizer, para retirar alguma coisa, colocar de uma forma mais rápida. Gosto tanto, sinceramente. Esta é uma Série 3 E46 Touring, é uma das mais adoradas e eu acho só fantástica. Grandes likes, partilhas, comentários, sigam-me no site /blog jmreviews.pt, página Facebook e Instagram, e não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Muito barulho aqui no background, começou a chover, quero o verão, só queria o verão. Linda, intemporal mesmo. E mais um daqueles exemplos onde um produto, a meu ver, envelheceu
belíssimamente bem. Sinceramente. Dependendo do exemplar.